morning, Russia is developing an anti-satellite capability to attack satellites. Nuclear threat to the people of America or anywhere else in the world with what Russia is doing at the moment, number one. Capability could be spurred by a nuclear explosion in space. A ambição humana sempre buscou ultrapassar as fronteiras terrestres, alcançando o vasto e misterioso cosmos. Contudo, essa busca pela exploração espacial enfrenta agora um desafio sinistro e alarmante: a potencial militarização do espaço pela Rússia através do posicionamento de armas nucleares em órbita. Este movimento audacioso ameaça não apenas redefinir a guerra moderna, mas também desencadear uma nova era de instabilidade geopolítica global. A essência deste tema central reside na recente revelação de que a Rússia, uma potência nuclear veterana, está planejando ou já está em vias de colocar armas nucleares no espaço. Este desenvolvimento representa um desafio direto ao Tratado do Espaço Exterior de 1967, uma pedra angular da Lei Espacial Internacional que proíbe explicitamente o posicionamento de armas de destruição em massa na órbita da Terra ou em qualquer corpo celeste. Assinado durante o auge da Guerra Fria, este tratado foi um marco na promoção da paz e da cooperação no espaço, buscando garantir que a última fronteira da humanidade permanecesse livre de conflitos armados. Entretanto, as recentes ações e intenções da Rússia trazem à tona preocupações graves sobre a erosão desses princípios fundamentais. Diante desta séria ameaça à segurança nacional, como foi descrito por fontes de inteligência dos Estados Unidos, a Casa Branca está se movendo rapidamente para informar o público e a comunidade internacional sobre a magnitude e as implicações deste desafio. Uma coletiva de imprensa está prometendo lançar luz sobre os detalhes desta ameaça e as possíveis respostas dos Estados Unidos e seus aliados. Este cenário coloca em perspectiva não apenas as tensões crescentes entre as superpotências globais, mas também a vulnerabilidade de um espaço até então considerado uma arena de pesquisa científica e exploração pacífica. A iniciativa russa de armar o espaço sinaliza uma potencial mudança paradigmática na segurança nacional e na estratégia militar, onde satélites cruciais para a comunicação, observação e navegação globais podem se tornar alvos em um conflito armado inédito. À medida que nos aproximamos da coletiva de imprensa da Casa Branca, o mundo aguarda com ansiedade por respostas. Isso serve como um prelúdio para uma discussão mais profunda e detalhada sobre as motivações por trás dos planos da Rússia, as possíveis consequências para a ordem mundial e as medidas que podem ser tomadas para evitar a escalada de uma nova e perigosa corrida armamentista no espaço. Este vídeo visa oferecer uma visão abrangente e equilibrada sobre um tema de importância crítica, instigando você a refletir sobre o futuro da humanidade além dos limites da Terra. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. A corrida para o espaço e a sombra da militarização. A jornada humana para o espaço começou não apenas como um empreendimento de exploração científica, mas também como um palco para a demonstração de poderio tecnológico e militar durante a Guerra Fria. Este período testemunhou a rivalidade intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética, culminando na corrida espacial. Esta competição teve momentos icônicos, como o lançamento do Sputnik pela União Soviética em 1957. O primeiro satélite artificial da Terra, seguido pela histórica chegada do homem à Lua em 1969, liderada pelos Estados Unidos. Estes eventos não apenas marcaram realizações sem precedentes na história humana, mas também sinalizaram a crescente capacidade de utilizar o espaço para fins militares e estratégicos. Neste cenário de intensa competição e potencial militarização do espaço, surgiu o Tratado do Espaço Exterior em 1967. Esse tratado, formalmente conhecido como o Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, incluindo a Lua e outros corpos celestes,
foi uma tentativa de garantir que a exploração do espaço servisse aos propósitos pacíficos e fosse acessível a todas as nações. Importante, ele proibiu explicitamente o posicionamento de armas nucleares ou qualquer outro tipo de armas de destruição em massa na órbita da Terra, na Lua ou em qualquer outro corpo celeste. Este tratado foi um marco, estabelecendo uma fundação legal para a cooperação internacional no espaço e visando prevenir uma nova dimensão de corrida armamentista. Simultaneamente, o desenvolvimento de armas nucleares continuou a evoluir, se tornando um pilar central da estratégia de defesa e dissuasão das superpotências durante e após a Guerra Fria. As armas nucleares, devido ao seu potencial destrutivo incomparável, assumiram um papel de destaque na política internacional, com sistemas de entrega cada vez mais sofisticados, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, capazes de alcançar qualquer ponto do globo a partir de seus silos terrestres. A importância estratégica dessas armas foi tal que elas se tornaram os elementos centrais dos arsenais militares, subjacentes à doutrina de destruição mútua assegurada, que evitou conflitos nucleares diretos entre as superpotências. Neste contexto histórico, a recente iniciativa da Rússia de colocar armas nucleares no espaço representa uma ruptura preocupante com os princípios estabelecidos pelo Tratado do Espaço Exterior de 1967. Essa ação não apenas desafia os esforços internacionais para manter o espaço como uma arena de cooperação pacífica, mas também reacende temores de uma nova era de militarização espacial. As implicações de tal desenvolvimento são profundas, potencialmente alterando o equilíbrio de poder e as estratégias de segurança global, ao mesmo tempo em que coloca em questão décadas de diplomacia e tratados de controle de armas. A possibilidade de armas nucleares em órbita reintroduz a incerteza sobre a capacidade de qualquer nação de se defender contra ataques hipotéticos vindos do espaço, trazendo à tona questões sobre a viabilidade de tratados existentes e a necessidade de novos acordos para enfrentar os desafios da era espacial do século XXI. Assim, o plano da Rússia de militarizar o espaço não é apenas um reflexo de sua postura estratégica, mas também um catalisador potencial para uma reavaliação global da segurança, da diplomacia e da cooperação internacional no uso do espaço. O plano da Rússia, uma nova dimensão na estratégia nuclear. A recente revelação de que a Rússia planeja colocar armas nucleares no espaço representa um desdobramento preocupante na arena da segurança global e nas dinâmicas do poder militar internacional. Esta iniciativa, que rompe com décadas de tratados que buscam manter o espaço como uma zona livre de armamentos, sinaliza uma potencial mudança nas estratégias de defesa e dissuasão nuclear. No centro desses planos estão duas peças de tecnologia militar avançada: o sistema de mísseis Sarmat e o veículo hipersônico Avangard. O Sarmat, um míssil balístico intercontinental de nova geração, representa um avanço significativo em relação aos seus predecessores. Capaz de carregar múltiplas ogivas nucleares, o Sarmat possui um alcance suficiente para atingir qualquer ponto do globo, oferecendo à Rússia a capacidade de realizar um ataque nuclear global estratégico com pouco aviso prévio. O Avangard, por sua vez, é um veículo de entrega hipersônico projetado para ser montado na ponta de um míssil balístico intercontinental. Sua capacidade de manobra em altíssimas velocidades e altitudes o torna um artefato quase impossível de ser interceptado pelas defesas aéreas e antimísseis existentes. A combinação dessas tecnologias sublinha não apenas o avanço técnico significativo da Rússia em armamentos, mas também uma mudança potencial na balança estratégica do poder nuclear. Os objetivos da Rússia com a colocação de armas nucleares no espaço parecem ser multifacetados. Primeiramente, estabelecer uma presença armada no espaço poderia garantir à Rússia uma vantagem estratégica significativa, permitindo potencialmente o domínio sobre uma nova esfera de influência militar. Em um cenário onde o espaço é cada vez mais crucial para as operações militares, econômicas e de comunicação,
Controlar esta arena se torna um ativo estratégico de incalculável valor. Um dos objetivos explícitos dessas ações seria a capacidade de destruir ou incapacitar satélites dos Estados Unidos e de nações aliadas. Os satélites são fundamentais para uma variedade de funções críticas, incluindo comunicações globais, navegação, reconhecimento e coleta de informações. A capacidade de negar ou degradar esses recursos espaciais poderia cegar e desorientar adversários em tempos de crise ou conflito, oferecendo à Rússia uma vantagem tática e estratégica considerável. A implementação desses planos pela Rússia carrega implicações profundas para a ordem mundial. Primeiramente, desafia a estrutura legal internacional que busca prevenir a militarização do espaço. A violação do Tratado do Espaço Exterior por uma potência nuclear sinaliza um precedente perigoso que poderia estimular uma corrida armamentista espacial, desestabilizando ainda mais as já frágeis relações internacionais. Além disso, a capacidade de atacar satélites estratégicos poderia levar a uma nova era de guerra, onde os conflitos terrestres são precedidos ou acompanhados por batalhas para incapacitar as infraestruturas espaciais adversárias. Isso não apenas aumenta o risco de confrontos diretos entre as grandes potências, mas também eleva o nível de destruição potencial desses confrontos, possivelmente afetando de maneira negativa a vida civil em escala global. Os planos da Rússia de armar o espaço representam uma escalada significativa nas capacidades militares que transcendem as fronteiras terrestres, propondo um futuro onde o espaço, a última fronteira, se torna um palco para o exercício de poder, dissuasão e, potencialmente, conflito. As consequências dessas ações reverberarão por toda a comunidade internacional, exigindo respostas cuidadosas para evitar um novo patamar de corrida armamentista e preservar a paz e segurança globais. Implicações globais: a militarização do espaço e o futuro da segurança internacional. A perspectiva de a Rússia colocar armas nucleares no espaço não é apenas uma preocupação imediata para a segurança global, mas também representa um desafio profundo à estabilidade geopolítica e à arquitetura de controle de armas, que tem sido construída laboriosamente ao longo de décadas. Este movimento potencialmente inaugura uma nova era na militarização do espaço, com consequências de longo alcance para a diplomacia, a segurança e o equilíbrio de poder globais. A introdução de armas nucleares no espaço por uma potência nuclear estabelecida como a Rússia ameaça desestabilizar a já frágil segurança global. Em um mundo onde a confiança entre as nações é escassa e a tensão entre as grandes potências está em ascensão, a militarização do espaço poderia ser o catalisador para uma escalada de conflitos. A capacidade de atacar ou neutralizar satélites, essenciais para a comunicação, navegação e vigilância, poderia proporcionar vantagens estratégicas significativas em tempos de guerra, aumentando o risco de confronto direto. A ação da Rússia pode desencadear uma nova corrida armamentista no espaço, compelindo outras nações, especialmente os Estados Unidos e a China, a desenvolverem suas próprias capacidades ofensivas e defensivas espaciais. Tal corrida não só consumiria recursos significativos, mas também aumentaria o risco de incidentes no espaço que poderiam levar a conflitos terrestres. A corrida para a armamentização espacial poderia, paradoxalmente, tornar os satélites de todas as nações mais vulneráveis, comprometendo serviços globais críticos que dependem de infraestrutura espacial, desde sistemas de comunicação até monitoramento ambiental e segurança nacional. A introdução de armas nucleares no espaço por parte da Rússia coloca em xeque os tratados de controle de armas existentes, notadamente o Tratado do Espaço Exterior de 1967, que proíbe o posicionamento de armas de destruição em massa no espaço. A violação deste tratado poderia desencadear uma revisão dos acordos internacionais sobre armamentos e segurança espacial, potencialmente levando à erosão do regime de não proliferação nuclear. Além disso, tal movimento russo exigiria uma resposta diplomática coordenada dos agentes globais, desafiando a comunidade internacional
a encontrar novas formas de governança espacial que impeçam a escalada militar enquanto permitem o uso pacífico do espaço. A longo prazo, a militarização do espaço ameaça alterar fundamentalmente a natureza da diplomacia e da segurança internacional. A necessidade de novos acordos e estruturas de governança que abordem especificamente a segurança espacial se tornará imperativa. A comunidade internacional poderá ser obrigada a negociar um novo conjunto de tratados que reflitam as realidades tecnológicas e estratégicas do século XXI, garantindo que o espaço permaneça uma fronteira aberta para a exploração e uso pacíficos por todas as nações. Os planos da Rússia de colocar armas nucleares no espaço têm o potencial de desencadear uma série de consequências indesejadas de uma nova corrida armamentista a desafios diplomáticos sem precedentes. A resposta da comunidade internacional a esta iniciativa será crucial para moldar o futuro da segurança global e da estabilidade geopolítica, destacando a necessidade urgente de diálogo, cooperação e inovação nos esforços de controle de armas e segurança espacial. Resposta dos Estados Unidos e aliados, navegando na nova fronteira da segurança espacial. A perspectiva de a Rússia colocar armas nucleares no espaço provocou uma resposta rápida e calculada dos Estados Unidos e seus aliados, refletindo a gravidade com que esta questão é tratada no cenário internacional. A complexidade dessa nova ameaça exigiu uma abordagem multifacetada, combinando diplomacia, inovação tecnológica e potencial reconfiguração das estratégias de defesa. A administração dos Estados Unidos, liderada pelo presidente Joe Biden, marcou sua posição clara ao anunciar uma coletiva de imprensa dedicada a abordar essa séria ameaça à segurança nacional. Este movimento não só destacou a seriedade com que Washington está tratando a questão, mas também serviu como uma plataforma para tranquilizar o público e os aliados internacionais de que medidas estão sendo tomadas. A coletiva de imprensa foi uma oportunidade para esclarecer a natureza da ameaça, as implicações para a segurança global e as ações planejadas ou já em andamento para mitigar os riscos associados. A resposta dos Estados Unidos e de seus aliados à ameaça de armas nucleares russas no espaço envolve uma combinação de estratégias diplomáticas, econômicas e militares. Diplomaticamente, Washington pode buscar reforçar os tratados existentes sobre armas no espaço e pressionar por novos acordos internacionais para prevenir a militarização do espaço. Economicamente, sanções direcionadas podem ser consideradas contra entidades russas envolvidas no desenvolvimento de armas espaciais. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos e aliados estão provavelmente avaliando e possivelmente acelerando o desenvolvimento de tecnologias de defesa antissatélite, ASAT. Isso pode incluir sistemas terrestres, aéreos ou espaciais capazes de interceptar e neutralizar satélites ou armas hostis em órbita. Essas medidas de contra-ataque visam não apenas proteger a infraestrutura espacial crítica, mas também dissuadir a Rússia de prosseguir com seus planos, demonstrando a capacidade de resposta e resiliência dos aliados. A longo prazo, a ameaça de armas nucleares russas no espaço pode catalisar um foco renovado no desenvolvimento de tecnologias ASAT pelos Estados Unidos e aliados. Tais tecnologias abrangem desde sistemas cinéticos, que destruiriam fisicamente satélites ou mísseis hostis, até métodos não cinéticos, como guerra cibernética ou armas de energia direcionada, que poderiam incapacitar satélites inimigos sem causar detritos espaciais. Além disso, a defesa ativa de satélites através de manobrabilidade aprimorada e sistemas de proteção poderia ser priorizada para mitigar o risco de ataques. A resposta global a esta nova dimensão da ameaça nuclear reflete uma conscientização crescente sobre a importância estratégica do espaço e a necessidade de proteger essa fronteira final. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados trabalham para contrabalançar as ambições da Rússia, a situação sublinha a urgência de inovação tecnológica e cooperação internacional para garantir a segurança e sustentabilidade do espaço para gerações futuras.
Perspectiva técnica e científica. O desafio nuclear no espaço. A possibilidade de a Rússia colocar armas nucleares no espaço abre um novo capítulo na ciência militar e na tecnologia de defesa, levantando questões complexas sobre as capacidades atuais e futuras de detecção, interceptação e neutralização de ameaças espaciais. Este desenvolvimento exige uma análise detalhada das implicações técnicas e científicas de tal medida, explorando os desafios enfrentados pela comunidade internacional para manter a segurança e a estabilidade no espaço. A colocação de armas nucleares no espaço sugere um cenário onde essas poderiam ser usadas contra satélites em órbita, seja diretamente através de explosões próximas ou por meio de pulsos eletromagnéticos, EMPs, gerados por detonações nucleares em altitudes elevadas. Uma explosão nuclear no espaço pode gerar um EMP capaz de danificar ou destruir satélites e eletrônicos em uma vasta área, comprometendo comunicações, navegação e vigilância. Além disso, a destruição física de satélites resultaria em detritos espaciais, aumentando o risco de colisões e criando uma barreira duradoura à exploração e uso do espaço. Os Estados Unidos e seus aliados têm investido significativamente em capacidades de defesa espacial para proteger satélites contra ataques físicos e eletrônicos. Isso inclui sistemas de monitoramento e rastreamento de objetos em órbita, bem como tecnologias ASAT, anti-satélite, capazes de interceptar e neutralizar ameaças. No entanto, a defesa contra armas nucleares no espaço apresenta desafios únicos devido à vasta área afetada por EMPs e à dificuldade de interceptar armas hipersônicas ou mísseis balísticos em trajetórias suborbitais ou orbitais. A resposta a esses desafios requer inovação contínua em tecnologia de detecção, blindagem contra radiação e EMP e sistemas de interceptação mais avançados. A potencial militarização do espaço pela Rússia coloca desafios sem precedentes para a comunidade científica internacional e para os engenheiros de defesa. Primeiramente, há a necessidade de desenvolver tecnologias capazes de identificar e rastrear armas nucleares em trajetórias espaciais, o que demanda avanços em sensores remotos e algoritmos de processamento de dados. Além disso, a criação de mecanismos eficazes de defesa contra EMPs exige pesquisa em materiais e técnicas de blindagem eletrônica. Outro desafio significativo é a questão dos detritos espaciais gerados pela destruição de satélites, que ameaça a sustentabilidade do ambiente espacial. Isso requer o desenvolvimento de soluções para a remoção de detritos e a promoção de práticas responsáveis no lançamento e operação de satélites. Por fim, a ameaça de armas nucleares no espaço reforça a necessidade de cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de defesa espacial. Isso pode incluir a partilha de informações sobre ameaças, o desenvolvimento conjunto de sistemas de defesa e a formulação de normas e regulamentos internacionais para a prevenção da proliferação de armas no espaço. A perspectiva de armas nucleares no espaço exige não apenas uma resposta técnica e científica, mas também uma reflexão profunda sobre o futuro da exploração espacial e o legado que queremos deixar para as futuras gerações. O desafio enfrentado hoje pela comunidade internacional é equilibrar a segurança com a sustentabilidade, garantindo que o espaço continue a ser uma fronteira de oportunidades e não um palco para conflitos armados. Opinião pública e reação internacional. A nova fronteira do conflito nuclear. A revelação dos planos da Rússia de potencialmente colocar armas nucleares no espaço não apenas reacendeu debates sobre a militarização do espaço, mas também provocou uma onda de reações entre a opinião pública mundial, a mídia e outras potências espaciais. Este desenvolvimento complexo e multifacetado promete ter ramificações significativas nas relações diplomáticas globais, especialmente entre Rússia, Estados Unidos e seus aliados. A notícia dos planos da Rússia gerou uma ampla cobertura midiática, com reportagens variando de análises técnicas e estratégicas a editoriais preocupados com o futuro da paz mundial.
A opinião pública reagiu com uma mistura de surpresa, preocupação e, em alguns casos, ceticismo, refletindo a complexidade do tema e as implicações profundas para a segurança global. Nas redes sociais e fóruns online, debates fervorosos surgiram, com muitos expressando temores de uma nova corrida armamentista no espaço e questionando o impacto sobre a exploração espacial pacífica. A reação de outras potências espaciais, notavelmente a China e a União Europeia, foi claramente preocupada. A China, que tem seus próprios ambiciosos programas espaciais, tanto civis quanto militares, chamou a atenção para a necessidade de preservar o espaço como uma arena para a cooperação pacífica, ao mesmo tempo em que reiterou seu compromisso com a segurança espacial. A União Europeia, por sua vez, enfatizou a importância dos tratados internacionais e da governança global do espaço, expressando preocupação com qualquer ação que possa comprometer a segurança e a estabilidade no espaço. As implicações dos planos da Rússia para as relações diplomáticas, especialmente entre Moscou, Washington e seus aliados, são profundas. A revelação veio em um momento de já elevada tensão geopolítica, com questões pendentes que vão desde conflitos regionais a disputas sobre direitos humanos e intervenções estrangeiras. A possibilidade de armas nucleares no espaço adiciona uma nova dimensão de urgência ao diálogo internacional sobre segurança e estabilidade globais. Os Estados Unidos e seus aliados podem se ver compelidos a revisitar suas próprias políticas e capacidades espaciais, potencialmente acelerando programas de defesa e promovendo novas iniciativas diplomáticas para enfrentar essa ameaça. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional poderá buscar reforçar ou expandir os tratados existentes para abordar especificamente a questão das armas no espaço, embora a cooperação com a Rússia nesse contexto possa ser desafiadora. Esta situação também oferece uma oportunidade para diplomacia e negociações, com potencial para iniciativas conjuntas que promovam a não proliferação de armas no espaço e reforcem a segurança espacial. Entretanto, a eficácia desses esforços dependerá da vontade política dos envolvidos e da capacidade de superar desconfianças mútuas em prol de objetivos comuns. A reação internacional e da opinião pública aos planos da Rússia de colocar armas nucleares no espaço é um testemunho da complexidade e gravidade desta questão. As próximas etapas, tanto em termos de resposta política quanto diplomática, terão implicações duradouras para a ordem mundial, a segurança global e o futuro da exploração espacial. Neste cenário incerto, a necessidade de diálogo, cooperação e compromisso com a paz e a estabilidade nunca foi tão crítica. Um convite à reflexão e ação coletiva. Este vídeo é apenas o começo de uma conversa contínua sobre a militarização do espaço e suas implicações. Planejamos trazer mais conteúdo relacionado a este tema, incluindo atualizações sobre a situação, análises aprofundadas das respostas internacionais e explorações de soluções potenciais para os desafios que enfrentamos. Fique atento para futuros vídeos que irão expandir ainda mais nossa compreensão deste tópico crucial e explorar maneiras pelas quais podemos, coletivamente, contribuir para um futuro pacífico e cooperativo no espaço. À medida que encerramos este vídeo, é importante lembrar que o espaço representa o ápice do potencial humano para exploração, inovação e união. A possibilidade de sua militarização não é apenas um desafio técnico e político, mas também um chamado moral para assegurar que avançamos para esta nova fronteira com os valores de paz, cooperação e respeito mútuo firmemente em mente. Juntos, temos o poder de influenciar o curso desta história e garantir que o legado da humanidade no espaço seja um de nossas maiores conquistas, não de nossos maiores arrependimentos. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.